Ou então, continuando, né, a nossa jornada no mundo dos métodos comparativos, a gente vai falar agora sobre um segundo modelo, né, de evolução para caracteres contínuos, que é o Ornstein-Uhlenbeck. Então, aqui, esse é um modelo que, dentro daquela lógica lá que eu falei para vocês, né, partindo do processo para o padrão, que é a maneira como esses modelos foram construídos, esse modelo ele foi feito, né, para descrever qual que seria a evolução de um caractere no nível macro evolutivo, né, que capturaria, que descreveria a evolução de um atributo sobre evolução estabilizadora, né? Então, qual que é, né, se vocês lembrarem lá da genética de populações, da genética quantitativa, esse tipo de evolução, a gente tem basicamente três grandes tipos de evolução, né? Evolução direcional, estabilizadora e disruptiva. Na evolução estabilizadora, o que a distribuição do caractere que a gente tem existe um valor, né, que ele vai tender a uma média, né? Então a maioria nesse caso das espécies, né, se você estivesse falando de um nível de genética de população, você estaria falando de indivíduo, mas aqui você fala de espécie. Então aqui é como se à medida que as espécies estão evoluindo e os caracteres estão evoluindo junto com as espécies, o valor desse atributo vai tender a uma média, né? Vai variar em torno ali de uma média. Então, basicamente, a formulação dele é um movimento browniano com um salto, né? Então, aqui, na verdade, a gente vai ver que o movimento browniano a gente pode entender como a gente vai ver daqui a pouquinho a fórmula do OU, e a gente vai entender bem facilmente de que o movimento browniano nada mais é do que um tipo, né, um subtipo de um OU. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. E aqui, olha só, enquanto lá no movimento browniano a gente tinha basicamente um parâmetro livre, né, além, claro, do valor inicial, aqui o modelo começa a ficar um pouquinho mais complexo porque a gente tem basicamente três parâmetros, né? E aqui, olha só que interessante, além do valor inicial que a gente chamou de θ, aqui também a gente vai chamar de θ, e da taxa de evolução, né, que é a variância, um sigma quadrado, que a gente também tinha lá no movimento browniano, a gente tem o alfa, que aqui a gente vai interpretar como um parâmetro de restrição. Então lembra que quando eu estava falando que o movimento browniano seria, lá da ideia lá do Brown, dos grãos de pólen, né, numa superfície de um líquido. O movimento browniano, então, ele descreveria o comportamento dessa partícula, né, num líquido, na superfície de um líquido, sem considerar a força, né, a tensão superficial, né? Aqui, o Ornstein-Uhlenbeck, lá da física, né, de novo, esse modelo veio da física, ele descreve o mesmo fenômeno, só que levando em conta a tensão superficial desse líquido, né? E isso é descrito pelo esse parâmetro alfa, tá? Então aqui vamos tentar entender o que assim como lá no movimento browniano a gente examinou a fórmula, a equação que descreve ele. Aqui a gente também consegue fazer isso porque o modelo é relativamente simples, né? Então essa é a cara dele, tá? Esse é o modelo, a gente já vai destrinchar ele daqui a pouquinho. Só queria falar um pouquinho mais de como, né, já tinha falado na verdade, né? Desse modelo Ornstein-Uhlenbeck, né? Esse aqui é o famoso, o Ornstein e o George Uhlenbeck, né? São dois físicos, né? E aí eles é que descreveram, né, formularam essa equação para justamente descrever o comportamento dessa partícula, né, se movimentando sobre uma superfície, mas que está sujeita à força do atrito, que é simplesmente, nesse caso, a tensão superficial desse líquido, né? Eram dois holandeses, né? Então, o que acontece é que, por conta dessa força de restrição, né, da força, né, da tensão superficial, você não tem no caso, como no movimento browniano, uma variação, uma variância tão grande assim, ou seja, no caso da partícula, ela não vai se deslocar para muito
distantemente, né, do local onde ela estava anteriormente, no passo anterior. Então isso acaba fazendo com que o valor, né, dessa partícula aí, ele volte para uma média. Então por isso que a gente chama de reversão à média, né? Então essa é a ideia. E aqui a ideia de você buscar isso, né, lá da física para descrever a evolução de um atributo, né, ele pode se assemelhar, né, esse processo, né, ele pode se assemelhar ao comportamento de atributos de espécies que evoluem em direção a picos adaptativos, né, que eles, por sua vez, podem impor limites à diversificação de atributos. Então olha que interessante, na verdade você pegou uma ideia lá que estava uma coisa muito distante, que foi descrita e que estava sendo usada num contexto muito diferente, né, da evolução, da macroevolução, e trouxe isso para a macroevolução, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, porque a gente consegue interpretar. Esse modelo é muito interessante porque a gente consegue colocar uma interpretação biológica para os parâmetros dele, né? Uma delas é justamente esses picos adaptativos, né, que vai ser o nosso θ, e esses limites à diversificação, né, do atributo, ou seja, essa restrição é justamente o alfa, né? Então vamos entender da onde que veio esses parâmetros e a interpretação deles. Então, como eu disse, dentro do Ornstein-Uhlenbeck a gente tem um movimento browniano, né? Então, se a gente lembrar, né, daquele outro slide, essa última partezinha aqui dele é justamente a parcela que descreve o movimento browniano. É igualzinho, tá? Então nem vou entrar em tantos detalhes. A gente tem o sigma, né, e a variância dele aumenta com o tempo. É justamente esse dt aqui. E aí, essa segunda parte dele vai descrever justamente essa reversão à média, né? Então, por que ele faz isso, né? A gente tem dentro desse parênteses aí, desse colchete, duas coisinhas, né? Uma é o θ, que aqui a gente vai chamar de valor médio, né? Ou valor ótimo, né? E o x, né? Antes disso, a gente tem além disso o x. O x é o próprio o atributo que te interessa, né? E aí fora do parênteses ou do colchete, a gente tem o alfa, né? Que é justamente esse parâmetro de restrição que vai fazer com que a gente puxe, né, o valor do atributo de volta para a média dele. Então o que acontece? Olha só, pensa comigo, a gente tem uma multiplicação, né? A gente tem um alfa que multiplica tudo que está dentro do colchete ou dos parênteses. E aqui a gente tem uma diferença, tudo bem? Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Vocês concordam que se essa diferença, se esse valor aqui do alfa, né, se ele for muito alto, ele vai fazer com que essa diferença seja pequena, né? Então aqui você tem um valor, né, que é a média. Então o efeito, se o valor do atributo ele se distanciar muito da média, ou seja, se essa diferença aumentar muito, isso vai fazer com que esse valor também ele aumente. Então, porque eles estão proporcionalmente ligados, né, uma multiplicação. Então isso vai fazer com que ao longo do tempo, né, esse aqui é o diferencial, você tem uma tendência ao valor retornar à média. Então ele não, por isso que chama disso de puxão, né, ou salto, né, porque quanto maior e aí a gente interpreta o alfa como uma força de seleção, né. Então quanto maior essa força de seleção, maior vai ser a força de puxar o valor do atributo em relação para o valor da média, né. Então é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente sabe que alguns processos evolutivos funcionam dessa forma, né, realmente. A gente consegue ter uma aplicabilidade biológica bastante direta, bastante clara. E o que acontece? Se o valor do alfa for zero, né, ou seja, a gente está assumindo que não existe força de seleção, que a força de seleção é zero, ou de novo, voltando àquele slide lá, ela é muito, muito pequenininha. Enfim, vamos supor que esse valor é zero, só para a gente simplificar. Se esse valor é zero, a gente vai estar multiplicando zero vezes tudo isso aqui. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, todo esse componente aqui que está entre o igual e o mais, vai virar zero, vai sumir. E aí a gente fica só com o movimento browniano. Tudo bem? Então, o que acontece? Se
o Ornstein-Uhlenbeck tiver um parâmetro muito pequenininho do alfa, né, ou mesmo zero, ele vai ser equivalente ao movimento browniano. Então a gente pode dizer que o movimento browniano é um subtipo, ele tá contido dentro do OU. Tudo bem? Isso é uma informação importante. Tá, mas e aí como é que a gente enxerga, na mesma situação lá do movimento browniano, como é que a gente enxerga a dinâmica de um atributo evoluindo sobre o OU? Então vamos entender como é que ocorre esses parâmetros, né? Se a gente brincar ali com os parâmetros, o que acontece com o valor? Então olha só, aqui a gente tem um alfa relativamente alto, né? Ele está próximo de 1 ali, 0,4, e o sigma de 0,05, bem pequenininho. Então o que acontece? Esse alfa ele vai fazer, relativamente grande, né? Ele vai fazer com que o seu atributo, né, ele chegue rapidamente ao valor médio, né, que nesse caso é 1, o θ é 1. Então ele vai fazer com que, uma força de seleção muito intensa vai fazer com que ele chegue muito rapidamente no valor médio, né? E aí essa variância sendo muito pequenininha vai fazer com que ele varie muito, muito pouquinho, né, ao redor desse valor médio, tá? Então essa é a interpretação. Aqui, claro, sem considerar a filogenia, né? Só para a gente entender como é que acontece. E assim a gente brincar com o próprio θ, né? Se a gente fixar o alfa e o sigma, né, são iguais, e variar só o θ, ou seja, o valor médio. Justamente, a gente vai fazer com que ele seja, vai chegar no valor médio e vai variar em cima do valor médio, que é 1. Aqui, ele vai demorar um pouquinho mais, né, porque o valor médio ele começa do zero, ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai chegar no 2, né, que é o valor médio, e vai variar ao redor desse valor médio, tudo bem? Se a gente brincar com o alfa, né, fixar o θ e o sigma, aqui o alfa sendo muito pequeno, né, 0,1, então ele vai demorar um pouquinho mais para chegar no valor médio. Aqui não, quando o alfa é muito grande, ele chega no valor médio, né? Então o que acontece nesse caso? O que está dizendo para a gente essas simulações? Quanto maior a força de seleção, maior a pressão seletiva, mais rápido o valor chega no ótimo, né? Mais rápido a gente chega nessa média, né? E aí a gente tem valores começam a variar ao redor desse valor médio, né? Então aqui a gente pode ainda, né, um terceiro parte ali, a gente está variando agora o sigma, né? Está fixando o θ, fixando o alfa e está variando só o sigma. Então aqui a gente tem um sigma bem pequenininho e aqui a gente aumentou uma ordem de grandeza o sigma. Olha só o que acontece. É uma loucura que acaba se parecendo, né? Vai cada vez se parecendo muito mais com o movimento browniano. Ou seja, a gente está quanto maior o sigma, maior a variância. Até agora a gente já sabe porque isso acontece exatamente a mesma coisa com o movimento browniano. Então não deve surpreender a gente isso, né? E uma outra forma de mostrar a mesma coisa, né? Aqui a gente tem um alfa de 1 e o sigma de 1. Se a gente quadruplicar o alfa, né, aumentar 4 vezes a força de seleção, o que acontece? Aqui a gente tem o mesmo θ, né? Então o que acontece? O atributo ele vai evoluindo, ele vai tender a chegar na média, só que o meu tempo lá de observação, né, ele se interrompeu e aí por conta dessa força de seleção que não é tão alta, ele ainda não chegou, tá vendo? A média dele não está muito próximo aqui do valor ótimo, né? Só que se eu aumentar 4 vezes isso, a intensidade dessa seleção, ele chega muito rápido no mesmo período de tempo, né? Então aqui a média dele está, né, muito próximo do ótimo, né? Então, antes de avançar, isso pode parecer, como eu disse, claro que a gente vai ter a parte prática, né? Mas o que aí vai ter os exemplos e tudo mais, a gente vai discutir isso, os exemplos biológicos. Então, isso, né, essa força de seleção, essa intensidade de seleção, pode ser uma coisa de fato observável na natureza. Então, a gente tem alguns exemplos lá
dos anólises do Caribe, né? Eu poderia ter colocado aqui um slide disso. E a gente sabe que o Caribe ele constantemente está vivenciando essa temporada de furacões e tudo mais. Então existe evidência de que experimentais, né, de que você depois de um evento desse, né, de furacão, o Lossos e enfim, outros colaboradores também, o Thomas Schenner, eles mediram, né, o tamanho do corpo, dos membros e o número de lamelas, né, que é justamente o que ajuda esses lagartinhos a se grudarem na superfície. E aí teve o furacão e eles vão lá e mediram de novo esses mesmos atributos. E eles viram que, o que acontece? O furacão é um evento seletivo, né? E aí eles viram que justamente depois desse evento seletivo, você tem os bichos que eram muito grandes, né? Ou muito pequenos, ou que tinham lamelas, né? Não tão adequadas assim para se grudarem nos troncos que restaram, né, depois do furacão, os troncos de árvore, né, foram mortos, né? E aí só sobrou justamente esses que estavam mais adequados para... então assim, eles são exemplos, né, de eventos seletivos que ocorreram na natureza e que, claro, nesse caso dentro de uma população só, de uma espécie, né? Mas se a gente for visualizar isso ao longo do tempo, né, e por isso talvez seja a dificuldade aqui de ter exemplos disso na prática, né? Porque a gente está falando de eventos que ocorrem na escala macroevolutiva, né? Mas eles podem ser descritos por esse processo, né, por esse modelo. E aí a gente vai para um terceiro modelo ainda, que é chamado de Early Burst, ou explosão inicial, né? Então aqui a ideia é que esse modelo foi criado, né, para descrever, para capturar a ideia de radiação adaptativa. E nesse tipo de fenômeno, o que acontece? Você tem uma explosão, né, adaptativa, então você tem uma variação muito grande do valor de atributos, só que à medida que o tempo corre, né, a evolução está operando, você tem uma desaceleração, né, dessa variância, né? Os atributos eles passam a variar menos dentro daquele grupo. Então o que acontece? Você tem uma maior taxa de evolução na raiz da filogenia, ou seja, um valor inicial, e ele vai decrescendo ao longo do tempo, né? Então esse modelo, né, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um pouquinho mais complicado, mas o que a gente vai ter é justamente esse parâmetro Rzinho aqui, tá? Que é o que vai justamente dar pra gente em qual ritmo essa taxa está decrescendo, né? Ou aumentando também, né? Enfim, ele pode ser negativo ou positivo, a gente vai ver já os exemplos, né? Então, no caso de radiação adaptativa, qual que é a ideia, né? A gente observou isso em alguns dados. À medida que as espécies estão evoluindo, estão surgindo, elas vão... imagina que você tem uma ilha, né, desocupada, você chega uma linhagem ali por migração, dispersão, e aí começa, né, a se diversificar ao longo do tempo. Então elas vão passar, né, a ocupar zonas adaptativas diferentes. Então nesse primeiro momento, eu tenho uma série de diversificação de membros, né, fenotípica, né? Só que essa taxa tende a diminuir à medida que esses nichos ou oportunidades ecológicas são preenchidas, né? Porque dentro de cada nicho ou de cada, né, oportunidade ecológica, independente de como você chame isso, não vai ter tanta variância, né? Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos anólis, né, você tem anólis são de tronco, de chão, de galho, né? Dentro dessa zona adaptativa do tronco, você tem uma morfologia específica, né, que vai permitir que o bicho ocupe esse nicho, né, e se alimente ali, etc. Então o fenótipo não pode variar muito, porque senão ele acaba não tendo, né, um fitness adequado, né, não sendo adaptado ali e acaba sendo predado, morto, enfim. Ou não consegue se alimentar, enfim.
Então, essa é a ideia, que o próprio cada zona adaptativa vai restringir, né, essa, essa variação. Então, aqui também a gente tem um modelo com 3 parâmetros, né, de novo, o valor inicial, θ, a taxa, que aí vai ser no caso a taxa inicial, e essa taxa de mudança, que é o R. Né? E aí, enfim, isso é só uma figura lá do Simpson, né? Que é de uma monografia sobre pinguins fósseis dele, que mostra justamente isso, né? Essa ideia de radiação adaptativa. Então, imagina que aqui isso é uma filogenia, né? As espécies estão se diversificando, então você tem uma linhagem aqui que está ocupando uma região, né? O zona adaptativa terrestre, né? Então, mas elas eventualmente chegam à extinção, são extintas. E aí, de novo, você tem uma diversificação, outras ocupam essa zona aquática, são extintas. E aí, o que acontece? Olha só o que está acontecendo. À medida que a gente está ocupando, né, cada zona adaptativa dessa, cada parte, né, cada slot desse aqui, é uma zona adaptativa, né? Essa é a ideia. Então, o que acontece? Você tem uma baixa variação, né, em termos de fenótipo aqui. Você não pode mudar muito, né, ter um fenótipo muito diferente daquele que é adaptado para aquele habitat. Por quê? O que acontece quando você sai dessa zona adaptativa? Você morre, ou seja, a espécie é extinta, né? Então, essa é a ideia lá do Simpson que está tá sendo descrita por esse modelo do Early Burst. Então, esse modelo, na verdade, ele foi criado lá nesse artigo do Blomberg, né, que é o mesmo que criou o K de Blomberg. E aí, só que ele tinha, na verdade, digamos assim, 2 partes dele, né? Então, o modelo ele podia aumentar a taxa ao longo do tempo ou diminuir. Então, por isso que ele se chamou isso, né, o ACDC. Então, esse é um outro nome que às vezes alguns pacotes usam. E aí o que acontece? Esse artigo do Ramon, ele pegou esse modelo e adaptou, né, para justamente pegar essa parte do early burst só e de aceleração inicial e depois diminuição da taxa, né, ao longo do tempo. E aí fez um monte de ajuste de modelos para uma quantidade grande de dados. E enfim, a gente vai falar sobre isso mais, né? Então, o que dentro nesse mesmo artigo lá de 2010, o que acontece no caso do movimento browniano, né? Se você tem uma variação aqui, né, inicial na raiz, e aí o que acontece? Ao longo do tempo, você pode ter um aumento dessa variação por conta da dinâmica dele, né, do próprio, como a gente viu lá nos exemplos. Então, você vê que espécies aparentadas, né, no fim das contas, elas tendem a ter valores mais semelhantes de atributos. Por quê? Porque a variância ela vai aumentar linearmente com o tempo, né? Então, quanto mais aparentadas as espécies, maior vai ser a semelhança entre elas em termos de fenótipo. Se a gente estiver lidando com um modelo AU que só tem um pico, ou seja, só tem um ótimo adaptativo, a gente vai ver variações desse modelo AU lá na quinta-feira, que pode incluir mais de um pico adaptativo, né? Você já não necessariamente pode ter esse mesmo padrão, porque se as espécies que são distantes entre si, como nesse caso aqui, né, que são de linhagens diferentes, ocuparem o mesmo pico adaptativo, você passa a ter, né, semelhança fenotípica entre elas, né, mesmo elas sendo distantemente relacionadas, porque justamente elas estão ocupando o mesmo pico adaptativo. Já que no early burst não, você necessariamente vai ter espécies que claro, você a linha de novo, você tem uma variância maior na raiz, só que para as espécies que divergiram antes, né, olha só, aqui esse nó ele é mais antigo do que esse nó aqui, né, e como a variância vai diminuindo gradativamente ao longo do tempo, para as espécies que divergiram antes, o valor desse atributo vai ser maior do que aquelas que evoluíram ou que divergiram mais recentemente. Tudo bem? Então essa é a ideia lá do early burst.
Então, a gente vai ver exemplos disso, claro, na parte prática. E por fim, a gente tem um quarto modelo, que é o trend, né? Que é basicamente um modelo browniano com uma tendência, né? Então aqui, esse modelo, na verdade, ele foi feito, né, para descrever um fenômeno que já era conhecido do registro fóssil, que foi descrito, né, segundo alguns, pelo Edward Drinker Cope, né, ou segundo outras pessoas pelo Deperrier, que é um francês, né. Então aqui o que acontece? A gente já existia, né, tem alguns exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco. Por exemplo, se a gente pegar equinos, de um aumento do tamanho do corpo. Então, se você tem os fósseis mais antigos, são pequenininhos, e à medida que você vai andando na estratigrafia lá, para o mais recente, você vai ver que o tamanho desses cavalos, desses equinos lá, eles vão aumentando. Então, né, o Cope, o Deperrier, né, deu esse nome, né, registrou isso, e aí hoje em dia a gente chama isso de regra de Cope, né? Ou seja, o aumento do tamanho do corpo ao longo do tempo. Mas você pode, claro, incluir qualquer tipo de fenótipo, não só tamanho do corpo. Então, esse é o caso, né? Então você tem um atributo, mas que a tendência dele não é simplesmente variar, né, como um movimento browniano simples, ao redor da média, né, e a variância aumentar de acordo com o tempo. Não, você tem um puxão desse atributo, né, não só em relação à média, né, que é fixa. Aqui o que acontece é que essa média ela vai aumentando, né, ao longo do tempo, e aí os valores do atributo eles vão variando ao longo dessa média, que por sua vez vai aumentando ao longo do tempo, né? Então você tem um resultado parecido com esse aqui, né? E aí, cara, você tem as mesmas propriedades lá uma distribuição gaussiana, etc. No final, né? Então, a fórmula desse modelo é bem simples também, né? Então, assim, você tem lá a taxa, é semelhante ao movimento browniano, como eu disse, né? E que é proporcional ao tempo. Só que, aqui no caso, esse tempo, ele vai ter um outro parâmetro que é o μ, né? Então, ele vai multiplicar o μ. E o que acontece? Essa taxa, esse μ, né? Se ele for positivo, o atributo ele vai aumentar de tamanho ao longo do tempo. Se ele for negativo, ele vai diminuir, tá? E aí, como eu disse, a gente tem alguns exemplos, né, bem clássicos desse tipo de exemplo, né, no registro fóssil. Um deles que é exemplo de livro-texto são equídeos, né? Então, assim, os registros fósseis mais antigos eles são bem pequenininhos, e aí o Equus, que é o cavalo atual, né, existente, vivente, ele é bem grande, né? Mas existem outros tipos também, por exemplo, de quelicerados, etc. Né? São bichos que são bem pequenininhos, né? No começo aqui o tempo está correndo aqui, né? Bem pequenininhos, né? Só que à medida que você vai andando no tempo, você chega em bichos gigantescos, né? Que são justamente esses pterigotide aqui, enfim, que a gente conhece do registro fóssil, claro. E também tem o caso de canídeos, né? A gente viu, né, que existe essa tendência também. O ponto e esse artigo é o que deixa isso bastante claro, assim. Para a gente ter um bom ajuste, né, para a gente conseguir identificar esse processo, esse padrão, né, nos nossos dados, né, adequadamente, esse modelo necessariamente precisa de fósseis para serem detectados. Por quê? A gente não consegue simplesmente usar só os dados viventes e conseguir reconstruir de forma adequada toda a história evolutiva de um atributo, né? Então aqui nesse exemplo eles mostram isso. Então você tem lá um dado de um canídeo fóssil e você informa isso pro modelo, né? Então você diz lá, a raiz da árvore o valor do tamanho do corpo, por exemplo, desse bicho
do raiz da árvore, ele é conhecido, e ele é de tanto, né? 50 gramas, por exemplo. E aí, a partir disso, aí sim ele consegue detectar isso, né? Então, esse é um ponto que, como a gente vai ver lá para frente, dificilmente a gente consegue detectar esse modelo de early burst adequadamente sem usar dados fósseis. Enfim, eu acho que é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui, né? Sim, só para mostrar para vocês, né? Se o Mi ele for positivo, o atributo aumenta de tamanho do corpo, né? Por exemplo, né? O tamanho do corpo, ao longo do tempo. Se o Mi for negativo, ele diminui. Tá? E aí o que acontece? Eu estou falando de ajuste de modelo, de comparação de modelos, né? De detectabilidade do modelo, ou de identificabilidade do modelo, né? Mas aí como é que a gente faz isso na prática, né? A gente tem agora 4 modelos e a gente tem os nossos dados. E como é que a gente trabalha com isso? A ideia é que aqui a gente vai ter, né, um conjunto de modelos e vai deixar eles competirem para mostrar, qual deles melhor explica os dados. Só que antes eu queria fazer um pequeno lembrete ali, eu acho que todo mundo já conhece essa frase, ou já ouviu em algum momento, né? É uma frase do George Box, que é um estatístico bem famoso, né? E ele tinha essa frase que é bastante famosa também, que é: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Isso é para lembrar a gente que os modelos, eles são modelos, né? Então, se a gente lembrar lá da definição de modelo, né, e como ele é usado, né, da filosofia por trás disso, ele é uma representação da realidade. Então, por definição, eles não são perfeitos, né? Então, vamos ter isso em mente. E é legal também trazer essa é uma frase, né, da Margaret Butler, que é uma autora daquele artigo que eu mostrei algumas imagens aqui. E aí todo ano ela e o Brian O'Meara e outras pessoas, o Frankenstein, o Steven, eles têm o Steven Arnold, eles têm um workshop, né, de genética quantitativa. E aí, num desses anos, lá em 2016, o Brian O'Meara tweetou isso, né? Que é uma frase da Margaret Butler, né? Não invista todas as suas esperanças e sonhos num único modelo, né? It's a freaking model, né? Tipo, é um raio de um modelo. Então, assim, vamos ter tanto essa ideia lá do Box, né? E essa ideia lá do freaking model da Margaret Butler em mente, tá? Mas qual que é a ideia aqui? Quando você tem múltiplos modelos, né, e um conjunto de dados, como que você trabalha com isso? Você faz o que a gente chama de seleção de modelos, né, um ajuste e seleção de modelos. Então aqui a ideia é que você tem esses dados, você ajuste esses modelos, né, todos eles ao mesmo conjunto de dados, depois compare o ajuste, né? Então não vou entrar em tantos detalhes aqui porque a gente, né, tem um livro clássico sobre isso, né, de 2002, do Bernheim e Anderson. E isso por si só também daria uma disciplina por si só, separada. Mas a ideia é que a gente faça esses ajustes e depois compare o suporte de cada modelo, né, em relação aos dados. Qual o melhor modelo que explica os dados? A gente pode fazer isso de várias formas, mas a forma mais adequada, né, e conhecida também, difundida, é usando um critério de informação, que por sua vez também a gente tem vários. Mas o mais comum, de longe, né, é o ACAIC, o critério de informação de ACAIC, que é o AIC, né, ACAIC Information Criterion, ou Bayesian Information Criterion, né, que é o BIC. Então, qual é a ideia aqui? Se a gente, né, se eu der para você uma folha de papel e um lápis, e falar para você: olha, desenha um elefante para mim, né? Na verdade, eu vou dar essa folha de papel e esse lápis para duas pessoas. Eu vou falar: fulano e ciclano, você, João e Maria, você desenha um elefante. Só que para Maria eu digo: olha, você tem 10 traços no papel para desenhar um elefante, tá? Enquanto para o João eu digo: você tem só 2 traços para desenhar esse mesmo elefante. Qual desenho vocês acham que vai se parecer mais com o elefante? O que tem 10 ou o que tem 2, né? Então a gente pode fazer essa analogia em relação aos parâmetros do modelo, né? Então é claro que
à medida que você vai aumentando os traços no papel ou o número de parâmetros no seu modelo, ou seja, você vai aumentando a complexidade do modelo, ele vai ter um poder de explicação, um poder de ajuste, né, que é medido pelo likelihood, maior, né? Então essa é a ideia aqui, né? E é isso que o IC, né, e cada critério de informação faz isso de maneira diferente, mas eles vão basicamente pesar o ajuste e o número de parâmetros dos modelos, né? E o ponto é, como a gente viu, né, eu fiz questão de enfatizar isso, esses 4 modelos, né, tanto o Brownian Motion, o Trend e o Early Burst, eles têm números de parâmetros diferentes, né? O Brownian Motion só tem um parâmetro, e aí o AU ele passa a ter 3, né? O θ, o alfa e o sigma quadrado, e o Trend também, enfim. Então, é claro que isso ele vai ter uma consequência, né? Esse aspecto ele vai ter uma consequência no fim das contas, que a gente vai ver na prática, né? Então, o que acontece? A gente vai, numa grandíssima maioria das vezes, vai identificar o Brownian Motion como melhor modelo, né? Mesmo quando a gente não espera que fosse o Brownian Motion. Então, assim, de novo, lembra, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, aqui a ideia é que a gente simplesmente faça uma pré-escolha, na verdade, né, dos modelos que a gente espera, baseado em teoria, que sejam, né, que possam fornecer um melhor ajuste, né? E aí sim faça essa seleção, né? Então a gente não pode fazer essa seleção de maneira cega, esse é o meu ponto, né? Que foi esse exercício que o Luke Harmon e os colaboradores naquele mesmo artigo de 2010 fizeram. Então o que eles fizeram? Eles pegaram aquela ideia lá do Early Burst, né, da ideia de um modelo que vai descrever um processo de radiação adaptativa, e pegaram conjuntos de dados, né, de radiações adaptativas conhecidas, né? Por exemplo, de esquamatas, né, vários deles, então em cada número é um conjunto de dados, né? Vários para pássaros, peixes, insetos, mamíferos e anfíbios, né? Que eles sabiam que inclusive algum deles aqui são exemplos de livro-texto, né? E fizeram esse ajuste, né, de vários desses modelos, né? O Brownian Motion, que está amarelo, o AU com um pico e o Early Burst. E aí e o NA que não se ajustou nada. E eles tinham dois atributos, o tamanho do corpo e o formato, a forma do corpo, que é medido lá esse que eles pegaram simplesmente o eixo da uma PCA, né? E aí o que acontece? Se a gente olhar aqui de maneira geral, qual que é a cor que é predominante aqui, né? É basicamente o amarelo e alguns azuis. E aí você fala, pô, mas você não falou que aqui dentro desse peixe aqui você tem lá os peixes lá dos lagos da África. Aqui nos esquamas você tem os anores do Caribe, que são, de novo, ou os Darwin Finches, né, os tentilhões de Darwin, que são todos exemplos de livro-texto que a gente ensina como sendo tendo surgido a partir de uma radiação adaptativa. Então, por que o Early Burst, né, que é justamente o modelo que serve para descrever esse fenômeno, não foi o melhor selecionado, né? O tamanho dessas barrinhas é o peso de Akaike, tá? É o Akaike Weight, que ele varia de 0 a 1, né? Então ele mede o peso de evidência para um determinado modelo, né? Dado o conjunto de modelos que você usou. E aí foi uma coisa um pouco estranha, então por isso que o título, né, do próprio artigo foi isso. O Early Burst ele é raro, né, em dados comparativos. E aí, só que a gente depois, claro, estudando esse modelo, ele percebeu que esse aqui é um slide do próprio Luke Harmon, tá? Ele fez esse exercício e falou, opa, então quer dizer que na verdade radiação adaptativa que a gente pode detectar com esse modelo é raro, né? Só que, claro, a gente está fazendo um ajuste
meio naive, né? Meio inocente, no sentido de, opa, a gente não está usando fósseis aqui, eles não usaram fósseis, né? E a gente está de novo fazendo aqui esse ajuste e interpretando esses modelos como sendo como um padrão, né? Então a gente está interpretando um padrão, né? Fazendo um ajuste desse modelo para os dados e está interpretando o processo a partir de padrão, que é uma coisa que, né, é um pouco complicada. E aí, de novo, a gente tem um desenvolvimento de um modelo derivado do Early Burst, que descreve, né, o que seria algo mais próximo de evolução pulsada, ou enfim, o que seria, né, o equilíbrio pontuado, etc. E o que esse artigo, não, Michael Landis, eles fizeram, né? Eles pegaram justamente, não os mesmos, mas pegaram um conjunto de dados grande, né? E fizeram a mesma coisa, eles ajustaram esses modelos, né? Para uma série de modelos, né? Incluindo o Early Burst, que eles chamam de Explosive Change, e o Pulsed Change, que é o modelo que eles estão descrevendo nesse artigo do PNS, e viram que para a grande maioria dos conjuntos de dados você tem, né, uma indicação bastante razoável de que o Pulsed Change, né, é o que melhor explica os dados. E aí, por fim, na verdade, esse eu acho que foi o último slide dessa parte, tá, um segundo. Então, assim, que é uma mensagem, na verdade, que foi trazida pelo o Daniele Silvestro, que está lá na Suíça hoje em dia, né, que ele diz que se você incluir a variação intraespecífica, né, que ele está chamando de measurement error, aqui, você consegue aumentar a sua chance de detectar o modelo, né, correto no seu conjunto de dados. Claro que ele faz isso por simulação, ele chega a essa conclusão por simulação, mas ele diz que você pode, né, quando a recomendação dele é, se você tiver dados de variação intraespecífica, inclua isso na sua seleção de modelos, porque isso vai aumentar a sua chance de detectar o modelo correto, né, quando ele estiver dentro dos seus candidatos, né. A gente pode fazer isso lá dentro da função do Geiger, né, do pacote Geiger chamado Fit Continuous. Você tem um argumento que é o SE, né, que é de Standard Error. Então você simplesmente calcula, imagina que você tem várias medidas para cada espécie, você calcula a média, né, que é o seu atributo aqui, e o erro padrão, né, e entra com essas duas informações no seu exercício de ajuste e seleção de modelos. E aí, por fim, a gente tem que também ter uma ideia de qual que é a diferença entre ajuste de modelos e explicação de modelo. Então, assim, o ajuste, que é uma medida lá, normalmente feita com likelihood, né, uma verossimilhança, e depois a gente usa o likelihood e o número de parâmetros para calcular o AIC, né. Aqui, de novo, gente, eu não vou explicar o que é um AIC, porque eu estou assumindo que você sabe o que é um AIC. Mas o que esse procedimento faz? Ele vai apontar qual que é o melhor modelo dentre aqueles disponíveis, né? Mas mesmo assim a gente pode ter um modelo com menor AIC, lá, sei lá, um delta AIC de 0, né? E aí você tem um segundo candidato com delta AIC de 50. Então eu tenho evidência aqui, né? Sei lá, o archaic weight de 0,9. Então quer dizer que eu tenho evidência aqui para que esse modelo, né, o modelo A, seja considerado de fato o melhor modelo. Só que mesmo assim ele pode eventualmente explicar pouco dos seus dados, que seria algo equivalente a ter um R quadrado baixo, né? Então, olha só, a ideia aqui é por isso que esses últimos dois artigos que eu mostrei, eles usam não o AIC puro ou delta AIC, enfim, mas sim o peso de archaic. Porque ele tenta justamente combinar isso. Primeiro que ele é uma estatística que varia de 0 a 1, então ele é muito fácil de ser interpretado, né? Enquanto que o AIC ele não tem porque ele depende do likelihood, então ele não tem um teto, né?
Então, aí o que acontece? Quando você tem uma situação assim, que você não tem como calcular um R quadrado, né? Porque um R quadrado é um modelo linear. Para esse tipo de modelo, que são relativamente complexos, você faz o que a gente chama de uma testagem de adequabilidade do modelo, ou model adequacy, né? Então tem basicamente duas alternativas para você fazer isso, né? Implementar isso, que é o Arbutus e o PCM, né? PMC, desculpa. Então o PMC que é o de Phylogenetic Monte Carlo, foi descrito por esse artigo lá de 2012 lá do Carl Botzke. Ele é um pacote, né, que você consegue justamente calcular uma série de estatísticas para dizer que se o dado, né, que você tem, que é o trait e a filogenia, eles de fato são adequados para te permitir distinguir entre modelos alternativos. E aí, mais recentemente, em 2015, na verdade, isso aqui a gente não vai fazer uma parte prática, né? Porque ele demora muito para rodar. E eu nem sei se ele está sendo mantido atualmente. Mas ele existiu, tá? É isso que eu queria deixar claro. Mas aí, logo em seguida, veio essa ideia do Arbutus, que é lá do grupo do Carmon, né? E aí ele faz, na verdade, a mesma coisa, claro, que uma estratégia um pouco diferente, né? Então, qual que é a ideia, né? E para que serve o Arbutus? Ele vai comparar o ajuste de modelos, né, em relação a todos os modelos possíveis, né? Então, é uma extensão, na verdade, do que seria lá o equivalente ao YC e tal. Só que aqui ele vai te dar uma ideia de quão adequado é aquele modelo, né, o melhor modelo, para descrever a evolução de atributos contínuos. Então, assim, ele pode ser usado tanto para quando você tem um PGLS, que a gente vai ver lá na terceira parte da aula, né? Quanto para um ajuste de modelos, como esse exemplo aqui que a gente está vendo, né? Então, a ideia aqui é que você tem uma série de procedimentos, né? Um protocolo a ser seguido. Você, eventualmente, ajusta um modelo de evolução, né? Então você depois calcula uma série de parâmetros, né? E a partir dele constrói, né? Calcula uma estatística, né? E aí você simula a evolução desses atributos 1000 vezes, 10.000 vezes, para ter uma distribuição dessas estatísticas. Aí, claro, você calcula, né? De novo essas estatísticas. E aí aqui é um exemplo, né? Mas então, são várias estatísticas que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí depois compara, né, o observado com o nulo, né, que é o que foi simulado. Então, a ideia aqui você eventualmente pode, primeiro, né, uma grande vantagem do arbusto, você consegue modificar essa árvore de maneira que ela descreva não a evolução, a história evolutiva das espécies, e sim a história evolutiva do trait, né? Então você pode forçar essa árvore durante esse protocolo para fazer isso. E aqui na hora de interpretar o resultado, né, de comparar o observado com o simulado, quanto mais próximo do simulado, melhor. Né? Porque justamente você fez esse procedimento de modificar a árvore, né, para ela descrever a história evolutiva do atributo e não da espécie. Então, assim, na verdade você tem o Arbutus, ele vai te mostrar 6 estatísticas, né? E aí cada uma delas eles vão medir um aspecto específico, né? Então, por exemplo, esse MSIG é a média dos contrastes quadrados. Então aqui ele vai medir o contraste filogenético lá dos piques, né, do Feisenstein. E aqui, por exemplo, ele vai medir violações, né, em relação a essa métrica, indicam que você pode ter uma taxa muito grande, né, de evolução do trait que foi, né, super ou subestimado. O C-var é o coeficiente de variação, né, da média do valor absoluto dos contrastes. Então, dado que o C-var é calculado a partir dos contrastes observados, se ele for maior do que o simulado, vai sugerir que você não está levando em conta, né, apropriadamente heterogeneidade de taxas ao longo da filogenia. Então, se você eventualmente pode estar usando um modelo que é muito simples, por exemplo, um modelo
Brownian Motion com uma taxa só, né? Ele vai estimar só um sigma quadrado. E ele é o mesmo ao longo da filogenia inteira. Só que eventualmente, se você tiver heterogeneidade de taxas, que é um modelo um pouco complexo, a gente vai ver lá na quinta-feira, em que esse atributo ele evolui com taxas diferentes ao longo da filogenia, e você está assumindo que só tem uma taxa, então essa estatística aqui ele vai te mostrar justamente isso. Então assim, tem várias outras, né, que vão descrever diferentes aspectos, né, em relação a isso. Por exemplo, aqui essa estatística, né, o slope do modelo linear ajustado, né, ele vai te mostrar justamente, vai detectar que existe, por exemplo, o early burst no atributo. E aí, claro, se você não incluiu esse modelo dentro, ou esse modelo, o early burst, não foi selecionado, pode ser que haja algum tipo de problema, né, dentro da sua seleção de modelos. Então é isso, gente. Agora a gente vai partir para a parte prática, né? A gente tem um script específico para essa segunda parte da aula, que mostra, né, os outros modelos todos, o AU, o Early Burst e o Trend, e brinca um pouquinho com o Arbutus também. Então peguem lá o script e rodem isso, e depois a gente conversa mais tarde. Até mais!